Bom dia, bom dia. Bom, eu sou o William Carvalho, trabalho na TOTUS. Essa é a primeira vez que eu palestro, então se eu desmaiar, passar mal, é normal, não tem problema, não se preocupem. Eu decidi falar sobre um chat, que é uma coisa mais... Acho que quando penso em Node.js, é a coisa mais óbvia, porque a proposta principal dele é trabalhar com real-time, a I/O não blocante, então achei que é um assunto mais fácil de falar, eu não preciso mostrar tanta tela, tanta coisa. E eu tive uma experiência com o Node em produção pela primeira vez, foi esse chat aí. Eu não sei, só para eu poder ter uma ideia, alguém já trabalha com Node na empresa hoje? E já está em produção, bacana, já tem essa experiência? Ótimo, então depois a gente pode conversar bastante também. Qual que é a senha aqui para passar? Ah, ótimo. Tá. Bom, só para contextualizar um pouco, tá? Eu tenho um background de bastante back-end, trabalhei muito com Java. Os últimos 6, 7 anos trabalhei com Java e nos últimos 2 anos eu tenho trabalhado só com front-end, tá? A TOTUS me contratou inclusive para preencher esse gap. Eles têm caras de back-end, tem web designers e esse meio de campo ficou esburacado. Eles não estavam se entendendo, então eles me chamaram para fazer esse trabalho aí, tá? Então, tá o site, GitHub, Twitter, esse aqui é o IRC. Não sei se alguém ainda usa IRC, mas eu tô sempre lá no canal JavaScript. Tá. Bom, isso aqui é para esclarecer, talvez para até quebrar um pouco a expectativa, se alguém tiver a fim de até sair antes, tá? Eu vou falar quais são os requisitos que eles me deram para esse projeto, os problemas que a gente teve lá, as soluções que foram escolhidas, nem todas foram as melhores, algumas definitivamente não foi a melhor, mas foi o que eu tive no meu prazo lá. Essa experiência na vida real, que eu digo vida real, é que não é nenhum projeto que eu coloquei no GitHub, é alguma coisa pessoal, uma coisa minha mesmo. E sim, é uma coisa que eu estou usando no trabalho, que eu tive prazo para entregar e tudo mais. E dividir com vocês aí o que eu aprendi. E quero saber de vocês também, se alguém tiver alguma coisa para falar. Tá? O que eles me pediram para essa aplicação é que tinha que ser um chat que rodasse em SSL, um único servidor para várias empresas. Os usuários têm que estar autenticados através do sistema legado, não é através do chat. E já que a gente está usando o WebSocket, eles pediram o seguinte: eu não quero só o chat rodando aí, eu quero poder espetar outras coisas depois lá também. Tá? Então eu tive que deixar esse fio de fora aí para poder encaixar outras coisas lá. Aqui eu coloquei o perfil do cliente porque acho que algumas decisões que foram tomadas, algumas escolhas foram feitas, ora foram baseadas em prazo, horas foram baseadas na cultura que a gente tem na empresa hoje. Tá? Então, para quem não conhece a TOTUS é uma empresa que tem foco muito forte em ERP, principalmente, e alguns anos atrás eles criaram essa nova área, onde eles estão desenvolvendo uma rede social corporativa. Para quem conhece o Yammer da Microsoft, é alguma coisa próximo do Yammer. E uma coisa que estava faltando e os clientes estavam pedindo era um sistema de chat. Na cabeça deles, eles entendem isso como um substituto futuramente até do próprio e-mail. Mas a gente ainda está um pouco longe disso daí. Tanto a TOTUS como os clientes da TOTUS são empresas mais tradicionais. Então, para mim, pessoalmente, foi uma grande conquista, né? Conseguir colocar uma ferramenta nova como o Node.js, uma empresa que trabalha com tecnologias mais antigas aí já no mercado. Então, as metodologias de trabalho, a gente não tem, por exemplo, uma sprint muito bem definida. A gente trabalha com sprint, mas está longe de ser aquela sprint mais que a gente gostaria de estar trabalhando, aquele Scrum mais bem
modelado. Tá? O gerenciamento de projetos também é uma coisa que acaba sendo mais tradicional, então nem sempre a gente tem tanta liberdade de escolha de ferramenta, ou às vezes a gente nem tem mesmo escolha de sistema operacional, dependendo do caso, não é o nosso caso. Como eu disse, é uma empresa maior, é uma empresa mais tradicional, então eles tentam ter o menor risco possível. Então, a tecnologia que eles vão utilizar é aquela que todo mundo já usa, é alguma coisa que, sei lá, eles vão se espelhar numa empresa internacional, um banco, por exemplo, alguma coisa que está usando, então eles tentam se arriscar o mínimo possível. Por isso que eu acho que foi bacana, até o Node para eles é um risco, né? É uma coisa nova. A resistência tecnológica, então, às vezes a gente tem, por exemplo, teve uma tentativa de fazer o chat com Java. Eu não tenho detalhes sobre por que não deu certo, mas não deu certo. Tá, então, a gente já havia sugerido a utilização do Node, tá? Porque, bom, se a gente está falando de chat, a gente está falando de real-time, por que não usar o Node, que o forte dele é esse, né? Então, na verdade, a gente meio que venceu pelo cansaço, meio que venceu pelo fato de não ter dado certo a implementação em Java. Ficou muito pesado, estava ocupando muita memória e tal. Né? E a cautela dobrada, que está associado com o menor risco. Né? Então, dificilmente eles vão deixar alguma coisa desse tipo subir para a produção sem antes passar por vários testes. Normalmente, eles têm clientes parceiros, que eles chamam, que é um cliente que vai utilizar esse sistema, mas sabendo do risco de dar problemas, né? Então, depois o cara ganha algum tipo de desconto baseado nisso. Tá? Então, é só para vocês poderem entender, se fosse uma empresa menor, se fosse uma startup, talvez eu teria até mais autonomia de decisão, talvez eu teria feito algumas coisas diferentes. Tá? Mas é para poder ter um contexto aí. Bom, vocês já ouviram falar aí bastante, eu não vou entrar muito em detalhe nos módulos, tá? Então eu só coloquei aqui, o Socket.io é o mais, para mim é o mais popular, é o mais famoso, porque ele te abstrai essa camada da WebSocket, né? Então a WebSocket é a especificação, tá na especificação W3C, basicamente você tem uma requisição HTTP que vai fazer o handshake, que vai garantir que você consiga fazer a conexão, depois tem uma conexão WebSocket, que é o protocolo WS. Ou WSS, se for seguro. Tá. O Socket.io, ele não só garante do lado do server, mas também do client. O que isso quer dizer? Se eu estiver usando um browser mais moderno, ele provavelmente já vai ter implementação da WebSocket de lá. Agora, se eu estiver usando um IE7, por exemplo, ele não vai ter. Nesses casos, ele já faz o fallback para você. Tá? Então, fica transparente para o desenvolvedor essa parte aí. Então, se você tem um chat que está funcionando e o seu cliente, sei lá, por algum motivo não pode usar um browser mais moderno, vai funcionar por causa desse fallback aí. Ele vai cair para... Ele pode até usar o WebSocket do Flash, que o Flash tem uma APIzinha de callback interna, ou ele vai fazer o long pooling, que é uma técnica de você simular uma comunicação contínua. O Express acho que vocês já viram bastante, tá? Eu acabei utilizando também o Express. E esses módulos esses dois módulos, os três aqui na verdade, são do próprio Node, tá? Isso aqui você não precisa baixar. Uma vez que você tem o Node, já vai ter o HTTP e o HTTPS. Ambos servem tanto para você subir um server quanto um client. Tá? E no caso o HTTP eu usei ele para fazer um client. E o módulo de File System, que eu importei para ler arquivos de configuração. Basicamente, a estrutura do meu projeto ficou com esses 4 arquivos. Tá? Eu coloquei o WebSocket Server, que é a porta de entrada da minha aplicação, é como se fosse o meu main. Então, toda vez que um cliente tenta conectar, ele vai bater nesse cara primeiro. Eu criei um tenant JS, eu criei uma instância de cada um para cada empresa. Então, se hoje eles venderam para uma nova empresa, o sistema, ele vai ter um ID específico lá e quando esse novo cliente tentar entrar aqui, ele vai ver que não tem esse novo namespace, vai criar na hora. Tá?
O chat service, que está responsável por toda a parte de comunicação mesmo com o chat, inclusive comunicações com o grupo, tá? E o package JSON, que vocês já viram também o rapaz falando, eu utilizei ele para as configurações, tá? Para quem já está habituado com Node, você vai dar um require para poder importar algum módulo, tá? Se você fizer um require num JSON, ele já vai transformar aquilo para você num objeto. Ele sabe que é JSON, ele já parseia para você. Então, para eu não criar um novo arquivo, e eu não queria usar uma biblioteca só para esse tipo de coisa, eu acabei utilizando o próprio package JSON e fazendo import com require. Tá? Beleza. Acho que, não sei se dá para ver legal aí. Aqui é mais para exemplificar como é que ele funciona, tá? Então, eu tenho esse meu main program aqui. Eu posso ter várias instâncias do tenant.js, né? Isso daqui, pessoal, eu não sei se todo mundo conhece Socket.io, mas o Socket.io tem um conceito de namespace, tá? Então eu posso criar, é como se eu tivesse um outro servidor. Então eu tenho um único servidor de WebSocket, eu consigo redirecionar para namespaces diferentes, tá? Então imagina, sei lá, um jogo da vida que eu tenho vários servidores. Várias salinhas, por exemplo. Vamos pensar até em chat que é mais prático. Se eu tenho várias salas de bate-papo, eu poderia estar usando o Socket.io e tirar o uso desse namespace aí, tá? Então, quando eu digo namespace, é sobre isso daí que eu estou querendo falar. E eu tenho o chat service, tá? Então, eu posso ter... Hoje a gente só tem esse serviço aqui, tá? Que é o chat service. Mas, como eu disse antes, tem essa abertura para poder espetar outros serviços lá, que foi um dos requisitos do projeto. Eu coloquei uma outra visão muito parecida, mais ou menos simulando como é que é o workflow aqui. Tá? Aqui é o cliente vai entrar, ele vai verificar, vai fazer uma conexão com o sistema legado, porque essa é uma requisição que eu nem coloquei aqui. O chat ele tem que ser totalmente burro, ele não tem banco de dados, e ele não tem nenhuma informação do usuário. Todos esses dados ele vai buscar do servidor da aplicação. Tá? Então, o que acontece aqui? Quando você entra, ele vai verificar se você está logado no sistema. Se você tiver, ele pega os seus dados. E uma das informações que ele pega é o ID da empresa. Se aquela empresa já tinha uma instância, legal, ele te joga para lá. Se não tiver, ele vai criar na hora e vai te avisar. Agora eu já criei, você pode ser jogado para lá. Tá? Então, aqui dentro, eu estou controlando todos os usuários que estão logados, todos os estados desses usuários, permissões que eles têm dentro do sistema. E ali eu tenho toda a camada só de chat mesmo, tá? Toda a camada de comunicação do chat. Eu coloquei alguns trechos do código aqui, mas assim é só o que era relevante de verdade, tá? Então, por exemplo, como vocês já tinham visto, o package JSON tem uma série de configurações da tua aplicação, que é o próprio padrão, que é o que o NPM te ajuda a criar, inclusive, tá? E aí lá dentro desse meu package JSON, eu criei esse cara chamado appconf. Dentro dele eu coloquei as configurações que eu ia precisar no meu chat. Então eu coloquei a porta ali, para ele poder ser configurável. E esses três carinhas aqui são relacionados ao SSL. Então, se um dia, uma hora eles trocarem o nome desse arquivo e quando atualizar o SSL, a ideia é que nenhum admin precisasse mexer no meu código, né? Ele só vai mexer aí nessa configuração. E aqui é o que eu tinha dito para vocês, tá? Eu posso dar um require normal nele, inclusive aqui ele já fez o parse para mim, só que eu fiz questão de pegar só o cara que me interessava. Tá? E aí ele já transformou em objeto para mim esse cara, eu consigo ler ele como se fosse um objeto JavaScript normal. Aqui também, que é o primeiro serviço, eu coloquei aqui, eu criei um serviço que gerava para mim a conexão HTTPS. Eu não sei se eu coloquei aqui. Tá. O require, ele está escutando esse serviço aqui. Por quê? Porque o Socket.io sozinho, ele não consegue criar uma conexão WSS. Pelo menos até quando eu estava desenvolvendo isso daqui, ele não tinha isso de uma maneira proprietária dele.
Tá? A sugestão que tem no próprio site lá do Socket.io é para você criar um HTTP server, um HTTPS server e mandar o seu Socket.io escutar esse cara. Tá? Isso ele já faz com HTTP normal também. Então foi assim que eu resolvi. Tá? Foi até um problema porque eu fiz toda a aplicação HTTP e o primeiro teste que a gente foi fazer com o vice-presidente vendo falhou porque o ambiente era HTTPS. Tá? Para quem já está habituado com o Node, ou aliás, para quem não está habituado, ele trabalha com I/O não blocante, então ele é baseado bastante em eventos. Tá? Então esse daqui é uma abstração que o Socket.io fez. Né? Ele utiliza a função on quando ele está escutando alguma coisa e emite quando ele quer entregar alguma coisa para alguém. E ele tem alguns eventos reservados. Connection, por exemplo, é um nome reservado. Se você quiser colocar banana, ele vai conseguir fazer um mapeamento e escutar quando alguém enviar um evento banana para ele. Tá? Meio que, vamos dizer, meio que copiado até do DOM, né? Que a gente tem como fazer Advent Listener nos caras quando tem DOM. No Node a gente não tem DOM, graças a Deus. Normalmente, nos exemplos, o pessoal coloca a função já ali, tá? Tipo, anônima. Eu prefiro deixar ela em outro lugar, tá? Então, essa função eu deixei ela definida em outro canto. Depois eu vou mostrar porque ela é relevante para mim também, para apresentar aqui. Como eu precisava que o cara tivesse logado, então o Socket.io tem uma configuração que é Authorization. Então você consegue dizer qual é o critério de autorização, qual é o critério para o cara poder se logar no sistema. Tá? E aqui dentro desse cara você consegue dizer qual é a situação em que ele vai pular fora. Eu vou quicar ele da minha socket. Ou então eu vou permitir que ele fique logado. Tá? E aqui algumas configurações que eu deixei. A de log, que eu não queria que ele logasse tudo, logasse só erro. E aqui ele está escutando. Esse cara, na verdade, é o HTTPS. Tá? Então, primeiro eu falo para o Socket.io escutar esse server, depois eu mandei ele escutar determinada porta aqui, que no caso é a 9090. Tá? O que para mim aqui, quais são os caras que eu vou mostrar para vocês agora? Essa função, a de autenticação. Como é que foi que eu fiz para autenticar esses caras no servidor, acessando o serviço legado? Porque isso, para mim, foi bem complicado de fazer. O OnConnection é para mostrar realmente o que acontece. Né? Essa é a porta de entrada. Na verdade, o AWS Server ele só recebe o cara inicialmente, depois ele delega para outra pessoa. Que no caso é a instância do namespace da empresa. Esse cara aqui também. Bom, eu coloquei o GetHTTPS Server só para mostrar para vocês aqui aonde eu utilizei o package.json que eu li. Tá? Então, eu carreguei o package.json, ele me entregou esses caras aqui. Eu carreguei num cara chamado config. Então ficou config key cert ca, que eram os caras que eu estava utilizando para ler as configurações do certificado, que estava num outro servidor. Tá? E aí aqui eu acabei utilizando também, sem querer fazer muita mágica, o tempo estava curto, eu não tive tempo de avaliar uma outra API que fizesse um HTTP client para mim. Então eu implementei o HTTP client do jeito que o Node mesmo já oferece. Tá? Então, aqui eu só montei quais eram as opções do meu servidor. Tá? Utilizei o Express para subir esse HTTPS server. Tá? E aí tem mais essa manhãzinha aqui que eu estou usando o modo HTTPS do próprio Node, criando um server apontando para esse cara aqui. Tá? Então eles estão todos se escutando em conjunto ali. Tá? É para demonstrar, queria mais demonstrar aqui o uso do package.json como arquivo de configuração. Tá? Não sei se é a melhor opção, depois vocês que já estão trabalhando em prod podem me dizer como vocês estão fazendo. Esse cara para mim foi o mais complicado. Esse formato aqui, essa assinatura é a assinatura do Socket.io. Quando você quer implementar a sua própria autorização, né, vamos recordar lá. Protocolo AWS. Primeiro de tudo eu tenho uma handshake. E essa conexão vai ser um HTTP normal. Tá? É dentro desse handshake que ele vai fazer essa autorização para mim.
Tá? Então, assim, ou seja, aliás, não tenho certeza. Eu acho que ele nem chega, se você falar que ele não está autenticado, ele nem vai te conectar na WebSocket, ele vai te cuspir fora na hora. Então, esse formato aqui é o formato já do próprio Socket.io. Tá? Ele te dá todos os dados do handshake, lá vai ter todo o seu header do seu client, do seu browser, e ele espera uma função de callback. Tá? Isso daqui para ele é quando deu OK. O primeiro parâmetro é erro. Se ele tiver preenchido, deu pau. Se ele tiver preenchido, você não está autorizado. Tá? Se ele tiver nulo, não sei se pode ter um outro valor aqui, você vai estar autorizado. Então ele vai te passar para aí ele vai te conectar na socket de verdade, tá? Então assim, isso não foi eu que inventei, isso aqui é do próprio Socket.io. Bom, eu peguei os headers, eu peguei o cookie. Então, isso daqui, olha só, qual que foi a sacada aqui? A minha ideia era fazer um hijack session. Hijack session, eu peguei o cookie do cara que estava lá no sistema logado, tá? Então eu tenho a sessão dele, que é o JSession ID, no caso lá da nossa aplicação. E com isso eu sei que o cara está logado. Eu me passei por ele. Tá? Então o que eu fiz? Já que eu tenho acesso ao cookie dele, eu roubei esse cookie para mim, fingi que eu era ele. E bati no servidor legado, falando, ó, eu sou o cara, eu sou o William, eu estou logado lá já. Beleza? O serviço lá do lado de lá, se eu não tiver logado, já vai dar pau. Então eu já vou sair fora aí. Se eu tiver logado, esse serviço me vai dar algumas informações, que é o meu nome, que departamento eu sou, qualquer coisa que tiver vindo de lá. E aí eu guardo esses valores para mim. Coloco lá no próprio handshake data. Então, assim, legal, acho que foi uma solução bem bacana, só que tem um problema isso daí. A minha aplicação, ela tem que estar no mesmo domínio dessa aqui. Se tiver em domínio diferente, o cookie vai ser diferente. Então, eu não vou conseguir enxergar. Tá? Então, a gente fez o quê? Com que... e lá é assim, a gente tem hoje, se alguém quiser ver, ainda está com o domínio antigo, que é baiu.com. Então, o cliente fica sempre cliente.baiu.com, cliente2.baiu.com. Tá? Então, esse domínio teria que ser o mesmo, porque senão não ia conseguir ter o mesmo cookie e fazer o hijack. Tá? Então, a gente colocou mapeado no web server que tudo que for asterisco.baiu na porta 9090, no nosso caso, ia cair nesse cara aqui. Tá? E lá no meu client, que eu não coloquei muito código JavaScript aqui, lá no meu client, eu sempre aponto, eu monto essa URL, eu sempre falo, eu estou no cliente1.baiu.com. E aí, beleza, e aí eu estou no mesmo domínio, eu posso trafegar o mesmo cookie, mesmo header, tudo. Então essa foi a grande sacanagem que a gente fez lá, para conseguir fazer com que isso funcionasse. Tá? Esse cara aqui eu coloquei só para ganhar tempo, mas na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Beleza, então, a gente foi lá, conectou, eu bati no servidor, ele vai verificar se eu estou autenticado. Ele rouba a minha sessão, ele rouba o meu cookie, monta os parâmetros que eu vou fazer um client, né? O meu servidor vai fazer um client para o servidor legado, tá? É isso que está acontecendo aqui. Ele vai mandar, se o servidor falar que eu estou logado, beleza, ele vai retornar true. E aí o Socket.io vai se encarregar de fazer o resto do trabalho, que é me autenticar no WebSocket. Tá, esse foi o mais complicado. Esse é um connection aí, quando o cara... Aquele evento lá atrás, tá? Que é o connection, que é um evento reservado do Socket.io, que eu decidi não usar uma função anônima lá. Então eu fiz essa função em outro lugar e chamei ela lá. Então aqui basicamente o que eu faço? Se eu cheguei aqui, eu já estava autenticado. Se eu estava autenticado, o servidor do Java me retornou o ID da minha empresa. Tá? Então eu consigo montar aqui o ID da minha empresa e aqui eu verifico. Eu já tenho uma instância dessa empresa rodando? Se não tem, cria. Tá? E depois disso daqui, eu mando um aviso para o client, tá? Porque ele também está, o Socket.io rodando lá no meu client, escutando o seguinte, se está ok esse tenant, se está ok esse namespace da empresa que eu trabalho. Se ele receber um evento lá, ele conecta no namespace. Tá? Então eu fiz duas conexões. Eu fiz uma na barra direto, que é o primeiro serviço, bate nesse cara aqui, no WS Server. E o segundo que é
o mesmo URL, só que barra namespace. E aí ele cairia na instância do tenant. Então, tá aqui. Eu achei que não estava. Basicamente é isso que ele faz. Aqui bem curtinho mesmo, porque não era muito relevante colocar uma série de informações. Tá? Lá atrás eu chamo init, que é só uma vez, é quando eu vou criar a instância desse tenant. Então eu estou passando as informações para ele. Ó, eu vou criar um novo namespace no Socket.io, apontando para esse nome aqui, para esse ID da empresa que eu estou trabalhando. Isso aqui é a maneira do Socket.io trabalhar com namespace, tá? Então ele tem esse controle aqui no io.off, você passa um nome aqui, então qualquer nome que você passar, ele vai criar um namespace naquele nome e vai enviar requisição só para aquele cara lá. Tá? Então, no exemplo de várias salas de bate-papo, por exemplo, eu tenho sala 1, sala 2, sala 3, você passa ele aqui. E lá no seu cliente também, URL barra sala 1, sala 2, sala 3. E esse cara vai escutar lá. E aqui, cara, é a mesma coisa que a gente tem lá atrás. Só que a diferença é que daqui em diante, esse cara aqui, esse OnConnection vai tratar outras coisas. Ele vai fazer os binds dos eventos que esse cara escuta. Tá? Basicamente, a responsabilidade do tenant para mim aqui, desse cara, ficaram duas coisas. Controlar quem está logado e quem está saindo. Avisar para todo mundo quem está logado e quem está saindo através do emit broadcast que tem no Socket.io. E controlar os serviços que ele tem, que hoje só tem só o chat. Tá? Então, o tenant ele só faz isso. Se não tivesse essa solicitação deles de criar outros serviços, eu não precisaria do chat service. Podia ser esse cara direto, que eu não ia ter mais ninguém. Tá? Mas então eles pediram para separar. Esse cara controla todo mundo que está em cada empresa conectado e os outros serviços é que vão fazer alguma coisa com essa informação. Tá? Senão poderia ser só esse cara. Se fosse só um chat e mais nada, podia estar tudo aí. Mais uma vez, pode ver que acaba se repetindo, né? Porque aqui eu coloquei o bind events, que são todos os eventos da minha aplicação. Tá? Se eu estou escutando a mensagem que você recebeu, se eu estou tentando criar um grupo para conversar um grupo de pessoas, se alguém saiu, se alguém entrou, mensagens de erro. Estão todos os binds aqui. Também não achei relevante colocar, porque era um monte de código que não fazia sentido. Tá? Mas então ele é bem próximo do tenant justamente pelo que eu falei. Ele é só um serviço, ele já está usando os dados do cara de trás, mas se fosse só o chat, podia ser um cara só. Bom, funcionou, tá? Deu um pouco de trabalho. Isso daí foi feito no final do ano passado, a primeira versão, e deu um pouco de trabalho porque assim, o Node já está na moda bastante, só que eu não tive muita facilidade para encontrar as coisas, encontrar alguém que já tivesse feito determinadas coisas. Então eu apanhei um pouco aí para conseguir fazer funcionar. Outra coisa que eu precisei fazer e que eu não coloquei na apresentação, me perguntaram quanto que ele ia aguentar, quantas pessoas que ele ia aguentar. E eu não sabia responder, e eu não sabia medir também. A única coisa que eu achei foi um cara dizendo que ele garante que ele conseguiu conectar mais de 100 mil pessoas usando o Socket.io. Mas isso para o meu chefe não vai servir. Então eu precisei mostrar mais. Tá? Bom, o que eu acabei fazendo para chegar próximo de alguma coisa para ele poder ver? Um dos módulos do Node, ele tem o processos filhos. Tá? Então, o que eu acabei fazendo? Tem uma API do Socket.io também, que é o Socket.io Client. Ele é separado. Não sei se agora eles juntaram, mas até então ele era separado. Eu criei um Socket.io Client, eu criei processos filhos, e cada processo filho criava 100 conexões no meu server. E aí assim eu consegui subir 5 mil, porque a minha máquina acabou a memória. Tá? O processo filho custa muito mais caro do que thread. Aí foi legal, o pessoal do trabalho me ajudou, porque cada um rodou na sua máquina no client, para a gente conseguir subir mais. Tá? O máximo que eu consegui bater foi... Eu quase cheguei a 5 mil. Por quê? O Socket.io estava configurado de uma maneira que, se tivesse inativo muito tempo, ele derrubava o cara. Então, se eu ficava vendo a lista de usuários logados,
Ela ia subindo, descendo, até uma hora que estabilizava um número pequeno lá. Então, o meu chefe gostou desse. Ele gostou mais desse do que o post do cara na internet. Tinha outro teste que eu precisava fazer, que era a questão de o tráfego de mensagens em grande número. Então, eu fiz um robozinho. Eu peguei esses carinhas que eu fiz, só que eu tive que rodar bem menos clients quando eu fiz isso, porque a minha memória acho que não ia aguentar da minha máquina. Cada cliente que subia mandava uma mensagem para todo mundo que estava online no chat. E cada vez que ele recebia uma mensagem, ele dava um reply. E aí eu fiz isso na sexta-feira e voltei só na segunda. Tava rodando ainda, tá? Só que como eu estava printando o resultado no terminal e o meu terminal estava sem limite, o buffer estava eterno, ele travou. Mas ainda estava rodando a aplicação. Ele ainda estava trafegando as mensagens. E meu chefe também gostou disso daí. Então foram as duas coisas que ele falou, olha, não é um Java, que a gente confia muito mais, mas está fazendo melhor do que ele no momento. Então vamos usar esse daí mesmo. Legal. Eu dei uma refatorada nas coisas. Eu tive esse problema com o tempo, tá? Porque eu não tive uma sprint para fazer isso. Eu tive folguinhas das minhas sprints para fazer isso. Então eu fiz o mais go horse que eu pude, porque eu precisava terminar. Mas não dá. Depois você olha para o seu código e você fala que está insuportável olhar para o seu próprio código. Então eu comecei a refatorar ele, dei uma melhorada. Recentemente eu decidi criar um novo módulo útil e coloquei todas as coisas em comum lá, ou algumas delas. E ainda está ruim o código. Tá? Uma coisa que eu acho legal falar são as coisas que eu acho que precisam melhorar lá. Uma das coisas que eu coloquei ficou lento inicialmente quando alguém entrava. Então, assim, toda vez que alguém entrava no chat ou saía, eu mandava um broadcast para todo mundo falando qual era a lista nova. Mas isso não pode acontecer. Se eu tiver 1000 pessoas conectadas e alguém ficar saindo e entrando, eu vou matar o servidor em algum ponto. E isso precisava mudar. Então, assim, a minha solução, que não é a melhor, eu fiz o seguinte. Cada vez que alguém entra ou sai, eu atualizo um timestamp dentro do server. E o meu cliente, de tempos em tempos, fica perguntando se esse timestamp mudou. Se ele mudou, ele me dá a lista. Se não mudou, fica só nessa mensagem aí. Não é tão ruim quando você está usando o WebSocket. Só que se você está usando qualquer outro fallback, long pooling, qualquer outra coisa, você está fazendo requisição HTTP à toa. Então, esse é um problema, tá? Uma outra coisa que eu já otimizei, e acho que isso é legal também falar, a lista de usuários logados, eu estava usando jQuery para fazer um selector desses caras lá. Tá? Então, eu tinha, toda vez que atualizava, obviamente eu não ficava manipulando o DOM o tempo todo no meu JavaScript. Então, se alguém entrava, eu criava o DOM, se alguém saía, eu só escondia, ou então deixava o cara com status de offline. Achei que estava bom, só que no Firefox começou a dar que o script estava demorando muito tempo para rodar. Eu fui debugar o script e caiu no jQuery. Então, por sorte nossa, a nossa aplicação não tem que suportar IE7, é de IE8 para cima, e no IE8 eu já tenho Query Selector. Então eu usei o Query Selector no lugar de jQuery e ficou 1 milhão de vezes melhor. Para quem nunca, eu não sei se alguém usa, mas tem o JSPerf, que é o que eu uso para comparar os meus códigos, para ver se está rodando mais rápido ou mais lento, né? Coloca de um jeito, coloca de outro e vê qual que está saindo melhor. Então eu comparei o jQuery usando o Query Selector dá um pau, obviamente, porque ele é nativo. E tem muitas outras coisas que eu preciso melhorar. Por exemplo, esse negócio de fazer hijack session, eu não sei se foi a melhor opção. Foi legal pra caramba de fazer, mas eu não sei se foi a melhor opção. Então talvez eu troque também. Talvez o cara envie os dados ao invés de eu tentar me passar por ele. Acabando já, né, para todo mundo poder terminar de fazer as compras no Black Friday. Esse daqui, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu tenho visto
eu não sei a idade da maioria aqui, eu já tenho 34 anos, então eu passei por uma geração a mais aí, pelo menos, de desenvolvedores. Eu tenho visto que o pessoal mais antigo tem um foco maior em ganhar dinheiro. Não todo mundo, obviamente, mas a maioria. O pessoal mais novo gosta de codar. Isso é legal pra caramba. Eu acho que falta isso. Faltava isso antigamente também. A única coisa que eu acho é que, assim, é legal codar, e, por exemplo, tem um monte de ferramenta bacana, que é legal de usar, inclusive. Grunt é uma delas, eu acho legal pra caramba. Bower é legal pra caramba. Yeoman é legal pra caramba, que junta tudo, inclusive. O Grunt ele já comentou aqui, no começo. O Bower consegue te ajudar a fazer download de APIs que você precisa usar na sua aplicação. O Yeoman empacota tudo e cria uma nova camada de automatização por cima que é legal pra caramba. Ele aceita o que ele chama de generators, que é como se fosse plugins. Então, eu quero criar uma aplicação de Firefox OS. Você vai lá e manda ele gerar todo boilerplatezinho para você. Então, assim, se você está gostando de codar, aproveita que você está gostando e aprende mais. Tenta entender mais as coisas. Tipo, não usa tanto jQuery. Troca por um query selector. Essa que é a ideia. Acho que isso é bacana pra caramba. E acho que é isso, gente. E é isso. Obrigado.